Estamos de volta. Nesta última parte do programa, nós vamos conversar com o biólogo Rafael Altenhofen, que vai falar um pouco mais a respeito dessa relação natureza e automóveis. Rafael, eu gostaria que tu situasse, então, para o nosso público que está nos assistindo, como é que é essa relação veículos, pessoas, população, mundo, natureza? Bom, a partir do surgimento dos veículos, eles revolucionaram a nossa maneira de nos locomovermos, obviamente, mas também de transportarmos cargas, mercadorias, mas um aspecto que a população muitas vezes acaba esquecendo um pouco é de onde vêm esses veículos, qual a demanda que nós temos de recursos naturais para produzi-los, onde vão parar esses resíduos, seja da manutenção desses veículos ou do descarte deles, e também as emissões atmosféricas deles, que são talvez uma das principais preocupações que se tem quanto aos veículos. Quando nós falamos em poluição atmosférica, por exemplo, nós temos dados assustadores, alarmantes, diria. A ONU, por exemplo, publicou um estudo esse ano que diz que nós temos de 5 milhões e meio a 8 milhões de pessoas mortas no mundo anualmente, isso dá 10% das mortes associadas à poluição atmosférica como um todo. Somente na Europa, por exemplo, a gente está falando de 1,6 trilhões de dólares de custos relacionados à perda de qualidade e outros impactos destas mortes. Isso equivaleria, pode chegar a 10% do PIB. Então há estudos, por exemplo, nos Estados Unidos, que dizem que cada dólar que é investido em prevenção à poluição atmosférica, a gente tem um retorno de 3 até 40 vezes em termos de prevenção, de redução de custos finais. Quando a gente fala então num valor mais específico ou dados mais específicos para emissões dos veículos, porque essa poluição atmosférica ela engloba não apenas de veículos, mas trazendo para nível de Brasil, em 2013 houve um estudo publicado aqui da poluição nas 29 maiores regiões metropolitanas brasileiras. Então essa se sabe que boa parte, excetuando-se indústria, boa parte delas vem de veículos. E nós chegamos a valores somente com as mortes de 1,7 bilhões de dólares ano em perdas, tirando-se internações, remédios e redução perda de produtividade. Então esse é um custo muito elevado, isto é extremamente preocupante essa relação. Mas essa situação vem melhorando nos últimos anos. Rafael, a ANP exige, né, que as empresas façam uma destinação correta de resíduos sem que depositem no meio ambiente toda essa questão de resíduos que sobram dos veículos, como óleos lubrificantes e até mesmo da pintura, né, desses veículos. Se não for feito dessa forma, pode causar um dano irreversível no meio ambiente? Certamente, porque nós estamos falando de química inorgânica. Então, toda vez que se fala de química inorgânica, nós estamos falando de compostos que são dificilmente assimilados pelo meio ambiente. Então, ou uma vez assimilado por uma espécie, pode entrar na cadeia, principalmente quando nós estamos falando de metais pesados, há muita associação entre resíduos de óleos, graxos, pinturas, na área automotiva e entre outras também, com a produção de metais, produção não, na realidade eles contêm metais pesados, por exemplo. Isso, uma vez sendo destinado de maneira inadequada, acaba entrando na cadeia alimentar e fazendo parte, inclusive voltando em algum momento para o próprio ser humano, seja na água que nós bebemos, seja nos peixes ou em outros alimentos que nós consumimos. Os veículos que estão sendo fabricados nesses últimos anos, eles já estão vindo com tecnologias que agredem menos o meio ambiente. Qual é o teu posicionamento enquanto biólogo sobre este assunto? Quando nós falamos de veículos automotivos, entre as principais emissões atmosféricas que eles emitem, nós estamos falando de monóxido de carbono, hidrocarbonetos, aldeídos, óxidos nitrosos, entre outros. Esses materiais, naqueles dados que eu falei sobre as doenças associadas, desde 1986, ou melhor, a partir de 1986, quando foi instituído a nível nacional o Programa Nacional de Controle das Emissões Atmosféricas por Veículos Automotores, começou o país, através do Conselho Nacional do Meio Ambiente e outros órgãos, a legislar e a regrar limites de emissões.
Então nós temos dados que são bastante interessantes. Por exemplo, quando a gente fala principalmente de diesel, os veículos, a gente fala, uma das emissões do diesel é o enxofre. Então nós tínhamos valores em 2005, ainda vigorava no país o combustível S2000, ou seja, eram 2.000 partes de enxofre por milhão. Então hoje nós temos combustível que está em roda, é o S10, que ele só permite 10 partes por milhão de emissões de enxofre. Então nós tivemos uma redução em 11 anos de 2.000 partes por milhões para 10 partes por milhões. Isso é um ganho significativo. Nós tivemos um outro exemplo quando nós estamos falando em monóxido de carbono, que é um gás extremamente prejudicial à nossa saúde. Nós tínhamos dados em 1980, nós tínhamos emissões onde era permitido 50 gramas de emissão de monóxido de carbono por quilômetro rodado por veículo. Hoje nós temos limites com os novos veículos que estão saindo do mercado com 1,3 gramas apenas por quilômetro rodado. Então nós tivemos uma diferença de quase 50 vezes redução da emissão. Então seria mais ou menos como comparar um veículo atual, ou melhor, um veículo da década de 80 poluindo em termos de monóxido de carbono, equivalente a quase 50 veículos novos rodando na cidade. Então, como um todo, né? Então, sim, a legislação, graças a ela que é possível, porque se nós não tivéssemos um advento dessa legislação, nós teríamos uma situação totalmente insustentável no país. E vale lembrar um aspecto muito interessante que quando nós compramos um veículo, nós, além da economia de combustível, nós nos preocupamos, claro, muito com os aspectos de segurança. Cinto, se tem airbag e outros, ABS. Agora, a segurança está muito relacionada ao tipo de condução que nós assumimos. Se ela é uma condução mais agressiva, uma direção mais defensiva. Agora, a poluição, aquela que emana dos veículos, todos os veículos, independente de como nós utilizamos, vão emanar, ou seja, e o número de mortes associadas à poluição atmosférica é maior do que o de acidentes de carro. Então, a única forma de nós não sermos parte do problema é contribuirmos com a solução. Então, nós atualizarmos a frota de veículos novos, ou a própria legislação obrigar a eliminar-se os veículos mais antigos, é uma forma de nós contribuirmos significativamente para a redução desse problema. Rafael, muito obrigada pela tua participação. Ok, disponha. O Habitat de hoje fica por aqui. Nós nos vemos novamente na semana que vem. Até lá, tchau!